Hoje a gente vai analisar a fundo uma mensagem bem interessante. Ela parte de um versículo lá de Êxodo, capítulo 19, sabe? Aquele: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Sim, muito forte esse versículo. Pois é. E a fonte é uma pregação que está online do Raimundo Alcântara Menezes. O interessante é como ele pega essa promessa antiga e, tipo assim, conecta com o nosso tempo, mencionando até tensões globais, sabe? Conflito eu, a Irã, essas coisas. Hum, A ideia aqui é a gente tentar extrair as lições sobre compromisso com Deus, né? Principalmente quando o mundo tá esse caos. Como é que se age com princípio cristão e não, bom, não na onda do mundo. Vamos explorar isso. é uma conexão bem pertinente, né? Porque o ponto de partida dele, pelo que você falou, é justamente essa angústia, esse coração apertado diante do que está acontecendo no mundo. Isso. Crucial, né? Qual o caminho do cristão no meio disso tudo? E ele já aponta assim para uma resposta focada no que ele chama de armas de Deus: fé, oração. Integridade. Diferente das armas do mundo, como ele diz, tipo ódio, vingança. Exatamente. E ele parece fazer questão de delimitar bem o papel da igreja, né? Separar a esfera espiritual da militar, da política. Faz sentido. Parece que ele vê esse dilema, viver a fé versus reagir ao mundo, como algo ahn, constante na vida espiritual. Preciso. E o que eu acho legal é como ele vai buscar lá em Êxodo 19 a base para essa conversa. É como se ele dissesse, olha, isso não é de hoje. O povo de Deus sempre teve esse desafio, né? De como se posicionar. E a resposta, então, não seria imitar o mundo. Pela análise dele, não. Seria preservar a identidade, os valores do reino, mesmo sob pressão. Voltando para o texto de Êxodo 19. Essa declaração do povo no versículo 8, faremos tudo. Vamos combinar, bem ousada. Mas o que Deus tinha oferecido ali, a fonte lembra bem, né? Nos versículos 5 e 6. Ah, sim. Ser o tesouro pessoal dele, reino de sacerdotes, nação santa. Uma oferta, uau! Incrível, né? Mas tinha um pedido antes. É isso que me chamou a atenção na análise. Versículos 10 e 11. A consagração. Exato. E aí entra um ponto que o pregador explora bastante. A diferença entre promessas ou mandamentos que são condicionais e os incondicionais, tipo Abraão. Isso, ele usa esse exemplo, a aliança com Abraão, vista como incondicional por parte de Deus, mas a circuncisão, uma condição, né? Uma exigência. No Sinai, Deus se revela, mas essa promessa de status especial, bom, ela estava ligada à obediência. E tudo começava com essa preparação, essa consagração. Mas por que essa insistência na consagração antes de tudo? Qual a lógica que a pregação apresenta para isso? Olha, a argumentação é que era um passo para libertar o povo não só do Egito, o lugar físico, mas da escravidão interna, sabe? Dos próprios desejos, dos impulsos. Ah, entendi. O pregador meio que sugere que foi essa falta de consagração real, essa escravidão aos desejos, que fez aquela geração, bom, morrer no deserto. Não conseguiram entrar na promessa. Faz todo sentido. Ele cria um contraste bem forte, né? Essa geração que ele descreve como tendo uma fé meio circunstancial, sabe? Refém do desejo imediato. Isso. E do outro lado, figuras como Moisés, Josué, Caleb, que são vistos como apaixonados por Deus. A devoção deles não mudava com a dificuldade. Parece uma crítica direta a um cristianismo mais superficial, né? Vivido só de vez em quando. exato. Ele critica essa fé pontual. E ele leva essa linha de pensamento para o Novo Testamento também. Como assim? Ele lembra que Jesus, os apóstolos, eles viveram sobre o Império Romano, opressão, conflito, era o cenário deles. E mesmo assim, a orientação era a obediência aos princípios de Deus, não reagir nos termos do mundo. Entendi. A mensagem central que ele tira é potente. Fé e obediência são, no fundo, uma decisão, uma escolha. Não é só sentir. A frase dele é marcante. Fé não é sentimento, fé é decisão, é escolha. Forte isso. E ele argumenta que Deus age quando encontra essa obediência, independente do que está acontecendo fora. Interessante essa costura toda. E ele até menciona, né, o cristianismo como religião verdadeira, vinda do judaísmo, mas sem passar pano para os erros históricos, tipo cruzadas. Isso dá um toque de realismo. Sim, ele reconhece isso. Mas o foco volta sempre para o chamado, né?
individual e da comunidade. Então, se a gente fosse resumir o chamado principal dessa mensagem, seria um convite para ir além da boca para fora, né? Viver uma obediência de verdade, ser cristão para valer. Isso. E isso significa viver consagrado, não ser escravo dos desejos, olhar para os exemplos da Bíblia de quem foi fiel sempre e aceitar que o melhor de Deus nem sempre é o que a gente quer na hora, né? Perfeito. E ele ainda coloca uma pitada de urgência, falando dos sinais dos tempos. É verdade. O ponto central é essa prática da fé, contínua, pensada, decidida, que vai além da concordância ou da empolgação do momento. Então, essa análise deixa a gente com um desafio bem claro, né? Como é que a gente transforma esse faremos tudo que o Senhor ordenou de uma frase dita no momento para a bússola da vida? Algo que fica firme mesmo quando a gente não está sentindo nada ou quando o mundo está de cabeça para baixo. Exato. E isso puxa uma reflexão final que essa análise provoca, né? Qual é a real natureza do nosso compromisso? É só uma promessa de dia de sol? Ou é uma decisão de raiz que guia a gente mesmo contra nossos desejos e no meio do caos lá fora? Fica aí pra gente pensar.